Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero comentar hoje alguns parágrafos da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado e apoiá-lo com Colossenses capítulo 1, a partir do verso 24, a respeito desse grande mistério de Deus velado em carne humana. Nós precisamos compreender que sem conhecer a palavra, nós não vamos ter um entendimento claro a respeito desse assunto. Nós muitas vezes nos preocupamos em conhecer o livro, quando nós deveríamos conhecer o autor do livro. E uma coisa a respeito de Deus é que ele não muda. Veja, ele pode mudar de forma, né? Ou, havendo Deus antigamente falado aos pais, aos profetas, aos homens do passado, de muitas maneiras, a nós nesses últimos dias falou-nos pelo Filho. Isso é verdade. Mas, veja, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, e Deus não muda sua natureza, seu caráter, sua obra. O que ele fez no passado, ele tem que continuar fazendo hoje, para que ele possa ser identificado, o Cristo identificado de todas as eras. E quando ele opera, ele não vai operar fora da Bíblia. Ele vai cumprir exatamente o que está escrito na palavra. Ele não vai variar nem 1 milímetro, porque passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. E vamos lembrar, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então, há profecias para esse dia que estão contidas na Bíblia, e essas profecias é a palavra de Deus, mais propriamente é a palavra falada de Deus. E se é a palavra falada, não pode voltar vazia. Tem que se cumprir exatamente de acordo com a palavra. Então, quando essa palavra se manifesta em carne humana, ela será cabalmente identificada pela Escritura. Veja, ela tem que ser cabalmente provada pelas profecias, tem que ser pesada na balança. Veja, cada requisito deve estar lá. Por isso Jesus disse no seu dia: examinai as Escrituras, porque elas falam de mim. Ou seja, veja se eu não preencho os requisitos do Messias. Veja se Isaías não falou a meu respeito. Veja se Malaquias, se Joel, se Oséias, se todos os demais não falaram a respeito do que eu faria nesses últimos dias. Então, veja, nós temos a profecia de São Lucas, temos a profecia de Mateus 24, quando perguntaram a Jesus que sinal haveria da tua vinda, ele disse: assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Evidentemente que quando cita os dias de Ló, naturalmente nós olhamos para Sodoma e Gomorra, para a mulher de Ló que virou uma estátua de sal. Mas, veja, temos que lembrar que está ali, subjetivamente, que ali estava Abraão, vivendo nos dias de Ló. E Ló não é a semente real, Ló representa a virginécia, que estava lá dentro da sociedade moderna, tentando converter sodomita, e não conseguiu converter ninguém. Essa é que é a verdade. Mas Abraão estava fora de tudo isso, recebendo o grande El Shaddai, Deus mesmo em carne humana. E esse anjo nunca desceu a Sodoma. Ele ficou exatamente com a semente real, com a semente eleita. Então, o que temos que buscar hoje, veja, é quais escrituras estão prometidas para esse dia. Porque os falsos ungidos, os falsos profetas vão enganar as pessoas pelos dons que eles possuem, os dons de curar, de falar línguas, de profetizar e assim por diante. Mas veja, eles não têm mensagem escriturística. Eles não podem apontar quais escrituras
estão se cumprindo em suas vidas para identificar o Messias. Eles têm os dons. Como disse Jesus, uma geração má e adúltera pede sinais, mas nenhum sinal se lhes dará, a não ser o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias no ventre do peixe e depois apareceu ressuscitado. Vejam, mesmo hoje, Jesus Cristo tem aparecido em meio de sua igreja, a palavra manifestada através de uma pele humana. Lá atrás, ir além do véu era a morte. Hoje, não romper o véu é que é morte. Então veja Colossenses capítulo 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério, veja, é sempre singular, o mistério, que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Veja, quem são esses santos? São aqueles santificados pela palavra, aqueles eleitos e predestinados, que estão irrepreensíveis diante de Deus, aperfeiçoados por fé no sangue. Veja, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. É a vontade de Deus nos fazer entender a encarnação da palavra. Veja, a primeira parte de sua descida foi o alarido, a segunda parte hoje a voz de arcanjo, 7 trovões, 7 vozes, a palavra falada, formando a igreja pelo poder da palavra falada, escrevendo a palavra nos corações da igreja. Essas vozes que saem da mensagem do profeta foram 7 espíritos, 7 vozes, 7 pontas, 7 olhos, tudo reunido numa só mensagem no tempo do fim, para mostrar agora o poder criativo da palavra falada, o haja, para formar a igreja gloriosa de Apocalipse 19, a senhora eleita. Essa é a Bíblia. Veja, agora outra coisa, Cristo entre os gentios, não entre os judeus. Entre os judeus a Bíblia já mostrou, agora a grande revelação é Cristo entre os gentios. Veja, foi a mesma coisa. José, no passado, um tipo perfeito de Cristo, antes de que ele se manifestasse aos seus irmãos, e os seus irmãos tivessem a sua festa da expiação, que era reconhecer seu irmão, aqueles que eles mataram, que era seu irmão José. Antes disso, José, um tipo de Cristo, estava entre os gentios, lá no Egito, falando como um gentil, vestido como um gentil, casado com uma gentia. Mas quando chegou a hora de se revelar aos seus irmãos, ele mandou a sua esposa ao palácio, num tipo perfeito do arrebatamento da igreja, quando Jesus ficará sozinho aqui, para revelar-se aos 144 mil, através dos 2 profetas de Apocalipse 11, que é a 7ª trombeta, não a nossa 7ª trombeta, a nossa é Apocalipse 10, verso 7, a dos judeus é Apocalipse 11, já soaram 6 trombetas, Apocalipse 8 e 9, Deus chamando os judeus da Rússia, da Itália, da Espanha, de todos os 4 cantos da terra para voltarem à Palestina. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, toda a perseguição de Stalin, Mussolini, Hitler, Lenin sobre os judeus. Mas entre Apocalipse 9 e 11 temos o profeta aos gentios, é aí onde nós estamos. Veja, Cristo entre os gentios, veja, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Essa é a Bíblia, não pode ser mudada. Então hoje, nós temos que conhecer mais desse Deus. Veja, ele veio aqui no tempo do fim, e ele não mudou sua obra, não mudou seus requisitos, não mudou o sinal do Messias. Ele veio se manifestar como a palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela discerne os pensamentos do coração. A palavra viva conheceu os mistérios do coração de Natanael, de Pedro, da mulher do poço, conheceu os mistérios do coração de Sara. Essa mesma palavra
tem vindo aqui no tempo do fim e se manifestado através do profeta de Malaquias 4. Então prega o profeta na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, 230. E agora, o Cristo na igreja está exatamente sendo dado a conhecer. Essa é a verdade. Veja, a coisa toda é a revelação de Deus para levar Eva de volta para a sua posição correta, novamente como seu marido. Deus não vai levar a igreja sem o marido, ele teve que descer. Por isso temos a foto da cabeleira branca da cabeça. Ele veio agora para o casamento, a união invisível. Cristo e sua igreja, a palavra vivendo em seu corpo, que é a igreja, marido e mulher. Essa é a prova do arrebatamento. Estamos indo embora, marido e mulher agora juntos. Veja, e Deus é o marido da igreja, a igreja é sua noiva. Agora, Pedro, quando ele chamou e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, bem observe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, o qual significa o filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, porque carne e sangue nunca revelaram isso a ti. Nunca o aprendeste de alguma escola, mas meu Pai que está nos céus revelou isso a ti. Note o que ele disse, sobre esta pedra, que é Pedro, a semente predestinada de Deus, que havia recebido esta luz, e a quem foram entregues as chaves do reino, sobre esta pedra de revelação de quem Jesus Cristo é. Não há 2000 anos atrás, não aquele da letra que você lê na Bíblia, mas esse que está aqui hoje, revelado em sua igreja, fazendo as mesmas obras. Veja, ele é o pleno Deus manifestado sobre esta pedra, disse Jesus, da revelação. Por isso o véu tem que ser rasgado. Lá atrás, entrar além do véu era morte. Hoje não rasgar o véu é morte. Veja, não o Filho e Espírito Santo, ele sendo a sua segunda pessoa. Não, Jesus disse, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno jamais a derrubarão, jamais prevalecerão contra ela. Veja, eu edificaria a minha igreja sobre esta pedra, uma revelação de Jesus Cristo. Se há aqueles que estão sendo enganados, estão deixando a verdade da mensagem, estão abandonando esse profeta, estão matando o profeta, é porque nunca tiveram a revelação de quem Jesus Cristo é nesse dia. Porque os que têm esta revelação, as portas do inferno não vão prevalecer. Não há demônios no inferno que possa tirar isso de nosso coração, porque já nos foi revelado, já está escrito nas tábuas de nosso coração. 7 vozes, 7 espíritos escreveram a palavra da nossa alma de acordo com Hebreus 8 e Hebreus 10. Quem é Jesus Cristo? O irmão não é Jesus, não pense que eu estou dizendo isso, não. Quem estava além daquela pele humana, aquela pele que velou a palavra, enquanto ele estava vivo, a palavra tinha que ser revelada. Quando Deus revelou a palavra, que foi tudo gravado, Deus tirou o véu de carne, foi embora, foi rasgado, e hoje podemos ver que era Jesus Cristo na plataforma, curando os enfermos, expulsando os demônios. Era Jesus discernindo os pensamentos do coração, e foi Jesus pregando a palavra, e é Jesus agora falando com a nossa alma através da palavra, porque ninguém pode pôr outro fundamento, não pode haver outra mensagem. Veja, olhem, Cristo em você o faz o centro de vida da revelação, hein? A Bíblia, a vida de Cristo em você o faz o centro da revelação. Qual que é a grande revelação? Era Deus em carne humana, esse é o centro. É isso que está dando vida para nós, é o que está dando o 7º selo para nós, é o que está nos enchendo com o Espírito Santo, o grande avivamento da igreja. Veja, o faz o centro da revelação, Cristo na Bíblia, faz a Bíblia a revelação completa de Cristo. Cristo em você o faz a revelação completa da coisa toda. Veja que Deus está tentando fazer. Jesus é o que está sendo revelado. Jesus é a revelação de Deus, Jesus em carne humana. Que Deus te abençoe. Espero que Deus te confirme na alma. Até a próxima, se Deus quiser. No nome de Jesus. Amém.